Olá, amigos evolutivos. Estamos mais uma vez com o programa Parapsiquismo Interassistencial. E hoje nós estaremos aqui entrevistando a professora Carla Juliane, que ela vai falar de precocidade parapsíquica. Olá, Carla. Olá, Mário. Olá, amigos. Carla, me fale o que vem a ser esse estudo que você está fazendo, que você vai estar apresentando também um curso sobre esse tema. O que vem a ser precocidade parapsíquica? Então, Mário, a questão, a gente for olhar a palavra precocidade, ela significa que vem antes do tempo, vem mais cedo, começa mais cedo. E aí eu fiquei pensando, quando é que a gente vai começar a estudar o parapsiquismo? Qual é a melhor idade para começar a estudar o parapsiquismo? E aí a melhor idade é quando ele aparece. E quando é que ele aflora de uma maneira mais fisiológica, de uma maneira mais natural? É exatamente na infância. Então, melhor época para se estudar o parapsiquismo é na infância. A gente vai estudar o parapsiquismo, é óbvio, em qualquer época da vida. Ele vai aparecer em qualquer época da vida. Mas na infância ele aflora de uma maneira mais fisiológica, mais natural. Mas como é que as crianças vão estudar o parapsiquismo, já que aflora com elas? Então, não são necessariamente as crianças ou só as crianças. Algumas crianças, elas podem até estar atentas ao processo delas. Mas a gente vai estar trabalhando com os adultos que estão tomando conta dessas crianças, né? Então, os pais, os professores, os cuidadores dessa criança. Eles é que vão estar atentos, e aí no curso a gente vai trabalhar uma série de informações para ajudar esses pais a captar essas informações, a estarem atentos a essas informações que a criança passa de forma, às vezes, que o adulto não percebe, não nota, numa idade tão que às vezes a criança está próxima dos pais, mas às vezes até está distante dos pais. Então, a gente vai ajudar o adulto a trabalhar com essas informações que a criança aflora. E em que época, em que idade começa a aflorar esse parapsiquismo nas crianças? Em que os pais precisam estar atentos mais para isso? atentos, né? Em tese, a gente não vai parar de ter esse parapsiquismo, né? Se a gente for pensar desde a fase intrauterina, a criança ela está dando sinais dessas informações que ela está trazendo de outras vidas. E aí é interessante a gente fazer até um parênteses aqui, o que é o parapsiquismo, né? Que não são só as informações captadas através dos 5 sentidos. Então existem outras formas da gente captar ou transmitir informações. E aí vem o que a gente chama de parapsiquismo, além da psique, além da mente, além dos 5 sentidos físicos. Então existem outras maneiras, inclusive principalmente, né, ou mais frequentemente, uma informação energética, e isso pode se dar desde a fase intrauterina. Depois a gente vai ver o seguinte, quando a criança verbaliza, quando ela começa a falar, então é uma fase em que nós, os pais ou os professores, quem está no entorno dessa criança, ele consegue se comunicar mais ostensivamente. Antes disso, a criança vai manifestar? Vai. Mas vai manifestar de uma forma que às vezes o adulto que não está atento passa desapercebido. Então, na fase em que a criança começa a falar, é uma fase muito boa, em que ela vai passar mais informações, inclusive através da palavra. Depois isso aí vai crescendo até mais ou menos a época em que ela vai para a escola, que aí é o segundo grupo aonde ela vai estar inserida. Então, primeiro é a família, depois a escola. Quando ela vai para a escola, ela vai lidar com o primeiro grupo social da vida dela, aí ela vai ter algumas outras manifestações e que ela pode, às vezes, cercear um pouco a manifestação parapsíquica dela. Interessante. E você me falou a questão do parapsiquismo intrauterino. Como é que é essa característica? Como é que os pais podem estar percebendo que está havendo alguma manifestação com essa criança? Dentro ainda da barriga da mãe. Ainda da vida intraútero, né? Então, olha só, existem várias situações. Desde a condição da gravidez em si, como é que foi esse processo da gravidez, né? Como é que foi a relação dessa criança com essa mãe durante o processo da gravidez? Então, a gente tem gravidezes em que tá tudo bem, tá tudo ótimo, a mãe não tem nenhum problema de saúde. Tem outras situações em que há algumas complicações, das mais leves até as mais complicadas. Tem situações em que a gravidez transcorre muito bem
E dependendo da pessoa que se aproxima da mãe, por exemplo, a criança ela pode ficar mais agitada, a criança pode ficar mais calma. Então, todas essas situações são informações que a criança passa. Tem uma situação que a gente vê hoje, que é a condição da circular de cordão, né? Quando o cordão umbilical, ele dá a volta em torno do pescoço da criança. Isso é uma condição que não é tão rara, mas isso aí já passa uma informação, é uma manifestação que a criança está tendo dentro da vida, ainda do período dentro do útero, em que ela está dizendo alguma coisa. Na maioria das vezes, a gente vê aí pelos trabalhos que a gente tem estudado, é uma dificuldade que a criança tem de uma relação, né? Relação com a mãe ou relação com o pai, ou seja, ela vai se deparar com os primeiros encontros da vida dela. E isso, às vezes, ela pode fazer estar com dificuldades aí nessa relação. E aí ela pode, às vezes, querer, não, acho que vou deixar para uma próxima, uma condição assim. Então, a gente vai ver várias situações, já desde a vida intraútero, que muitas vezes a ciência ou a medicina não vai ter uma explicação maior para dar. E que a gente está vendo atualmente que é possível essa condição da gente trabalhar mais e ter mais informações dessa situação. Né? Então, às vezes, assim, uma situação que a gente tem visto aí com as nossas pesquisas é a condição de quando a mãe perde a criança, né? E às vezes perde uma vez, perde outra vez, perde outra vez, e às vezes a mãe se sente responsável por essas perdas. Não necessariamente a mãe tem que se responsabilizar por essas perdas, quando é uma perda natural. Por quê? Porque às vezes é uma tentativa da criança que está nascendo, a adaptação nessa nova vida. Então ela vem, ela tenta, aí ela não dá conta, ela desiste, ela tenta de novo, aí ela não dá conta, ela desiste. Então pode ser um dos casos para explicar, uma das situações para explicar essa condição, é o processo de adaptação da criança naquele novo núcleo familiar. Ok, muito interessante isso. Ou seja, nós podemos deduzir disso que essa criança já traz um histórico com essa família. Uhum. E se traz um histórico, ela não está nascendo de graça dentro desse núcleo familiar. O que é exatamente uma relação familiar numa visão multidimensional? Então, olha só, a gente não tem só essa vida, a gente já tem outras vidas. E é interessante assim, não é só a gente, as pessoas que estão no nosso entorno também já têm outras vidas, né? E nós tivemos relacionamentos nessas outras vidas. E relacionamentos bons, relacionamentos que às vezes trazem algumas relações mais acaloradas, né? Com alguns registros mais vincados na nossa holomemória, que é uma memória integral, que é uma memória onde se registra todas as nossas vidas, que a gente chama de holomemória. Então, essas relações que a gente teve no passado, que vincaram de alguma forma a nossa holomemória, e dependendo da intensidade desse vínculo, a gente pode ter marcas na holomemória, marcas no nosso psicossoma, marcas no nosso soma. Então, a gente vai trazendo todas essas marcas. E essas relações que geraram essas marcas são relações que a gente precisa de resolver numa próxima vida. Ou, se a gente for parar para pensar nas últimas vidas, para resolver nessa vida. E aí a gente escolhe a família onde a gente vai nascer. Né? Então, as relações do grupo familiar são as relações mais intrínsecas que a gente tem, são as relações mais próximas, mais fortes que a gente tem e, portanto, são as relações que a gente mais precisa de trabalhar. São relações ainda não totalmente trabalhadas, a ponto da gente vir como pai, mãe, filho, irmão, um parente mais próximo. Ou seja, nós podemos dizer que uma relação familiar é uma oportunidade de reconciliação. É uma oportunidade de reconciliação. E quem consegue enxergar isso, na minha opinião, assim, está dando um passo muito grande. Porque a hora que você deixa de pôr o foco no problema e reclamar e achar ruim, porque eu sou assim, porque essa família é assada, e começa a enxergar a condição e o contexto onde a pessoa está inserida como uma oportunidade de resolver esses registros
essas marcas que a gente vem trazendo, isso é uma coisa muito boa. Isso facilita para as próximas vidas. Como é que nós podemos analisar, por exemplo, na infância, como é que os pais podem observar que algumas marcas que as crianças podem trazer? Que características são essas marcas que elas trazem de vidas passadas, de situações, de ambientes? Como é que elas se manifestam? Essas marcas, elas podem ser tanto do corpo, né? Então, às vezes a gente tem uma mancha vermelha, tem uma cicatriz. Imagina o seguinte, uma pessoa que teve a última dessoma ou uma das últimas dessomas, que foi uma coisa muito traumática. E, por exemplo, ela teve, antigamente, né, era muito comum, as pessoas morriam nas guerras e tudo mais, com a espada, passava a espada. Então, às vezes a pessoa, aquilo ficou tão marcado para ela, que ela pode vir com um friso, uma cicatriz, às vezes é uma coisa mais sutil, uma linha avermelhada. Então, ela pode ter marcas do próprio soma, como ela pode ter marcas comportamentais, ela pode ter questões emocionais, fobias, né? Então, às vezes tem fobia de água, às vezes tem alguma fobia que ela tenha. Né? Então, a criança, se ela apresenta alguma fobia, pode desconfiar que tem alguma coisa relacionada com o passado. Toda manifestação exagerada que a criança tenha, a gente pode desconfiar. Isso aí é a ponta de um fio de novelo. Ok. Né? Interessante. E como é que essas marcas vão surgir ou vão aparecer na adultidade? Como é que elas vão se comportar ao longo do crescimento dessa criança? Veja bem, se essa marca ela foi gerada a partir de alguma coisa que aconteceu, de algum fato, né? Esse fato, entende-se que a pessoa com mais alguém, então surgiu de uma relação. E essa relação, ela está próxima, a pessoa com quem ela se relacionou está próxima dela nessa vida. Então, não é simplesmente uma marca que vai trazer algum trauma. Como foi surgida essa marca? Quem é que ocasionou, o que foi que ocasionou essa situação? Então, muitas vezes a gente vê assim, a relação do pai com o filho, da mãe com o filho, nessa vida é de maternagem e paternagem, mas não necessariamente foi assim no passado. Então, nós estamos hoje numa condição do grupo familiar, onde o algoz e a vítima podem estar vivendo juntos ali. Então, vai se manifestar ao longo da vida e até na fase adulta, por exemplo, os bons relacionamentos, a aversão a algumas pessoas, aquela condição que às vezes a gente vê assim, eu tive uma antipatia da pessoa à primeira vista. Ela não tem aparentemente um motivo para não gostar do outro, mas ela não gosta ou tem uma dificuldade no relacionamento. Isso, às vezes, essa informação, ela está vincada já numa história de múltiplas vidas. Então, as relações familiares são para a gente fazer essas reconciliações. O mais interessante é a gente lembrar que tem a marca, tem o registro, tem o fato com muita emoção que marca essa pessoa, mas por trás disso tudo tem outras pessoas. Então, tem a própria pessoa, tem com quem ela estava se relacionando. Então, reconciliar na vida atual com essas pessoas é que é o mais importante. Muitas vezes a gente não se lembra. Por que a gente não se lembra? Porque a gente tem um mecanismo de defesa. Então, como é que a gente faz para trabalhar tudo isso, embora às vezes a gente não se lembre? O ideal é lembrar? É lembrar, mas às vezes não se lembra. Então, como que a gente pode trabalhar? Essa proposta de enxergar tudo como uma oportunidade de reconciliação é uma proposta que eu vejo com muitos bons olhos, porque a gente não vai estar errando. Então, todas aquelas pessoas que, por algum motivo, se aproximam da gente, independente do motivo que for, se a gente entender que a gente pode reconciliá-la, reconciliar com ela, que a gente pode prestar-lhe uma assistência, que a gente pode ajudar no que ela precisar, não precisa da gente buscar informação de quem foram essas pessoas que hoje nos procuram, que hoje convivem com a gente. Então, sempre dentro desse processo aí. Há uma questão que assusta muito os pais, do modo geral, é quando a criança começa a manifestar uma série de fenômenos parapsíquicos. E onde a criança, até pela
tenra idade, ela não sabe lidar com isso. E muitas das vezes os pais também não sabem lidar com isso e normalmente levam para psiquiatras, psicólogos e a coisa fica às vezes bem complicada. Quando não levam para centros para bloquear o parapsiquismo também, né? Como é que você poderia trazer para esses pais um alento para lidar melhor com essa situação? Então, olha só, a primeira coisa são os pais não se assustarem, né? Então, assim, às vezes a gente se depara com pais já não sabem o que fazer, já fizeram de tudo e nada deu certo e não sabem o que fazer. Então, assim, primeira coisa, não se assuste. Depois, não perca esperança, porque vai ter uma saída por aí isso daí, né? Então, a gente vê muito assim, o pai, a mãe, os pais, né, os educadores, eles buscando informações, isso já vai ajudá-los muito a entender o processo dessa criança. E não só entender, mas trabalhar com elas. Um outro caminho que a gente vê além da informação, é começar a trabalhar com as energias. Então, os próprios pais, as pessoas que estão habitando a casa onde a criança mora, começar a trabalhar com as energias. Isso tudo a gente ensina no curso, a gente mostra como é que a gente pode trabalhar com isso daí, a gente dá uma série de dicas. E aí depois a gente começa a abordar, ajuda esses pais a abordarem essa criança, como trabalhar com isso. Tem situações em que os próprios educadores dão conta, os pais dão conta de resolver. Tem situações em que às vezes há uma necessidade de uma pessoa mais técnica, uma assistência mais técnica. Isso também é possível de se conseguir. Mas em tese, se a gente for pensar, como a gente estava falando ainda há pouco, se é o próprio grupo familiar, se são aquelas pessoas que estão ali envolvidas, reunidas, foram elas, vamos dizer, entre aspas, que criaram situações de traumas, de dificuldades, que tiveram todos esses registros, então elas estão, a princípio, aptas, capazes para resolver, para achar saída para isso tudo. Às vezes o que falta é uma ajuda de informação, uma orientação de como fazer a coisa. Mas dá para trabalhar muita coisa aí a partir dos pais, da orientação dos pais e do trabalho de energia com os pais. E aonde esses pais poderiam acessar essas informações? Porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão divulgada assim. Aonde que nós poderíamos estar dando essa oportunidade para esses pais poderem buscar essas informações? Olha, de uma maneira mais macro, né, a gente tem hoje a conscienciologia, que é uma ciência que está hoje já bem vincada no planeta, que já está bem divulgada, já é bem conhecida. Então, a gente tem a conscienciologia com a sede da conscienciologia hoje aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC. Mais especificamente, a gente vai tendo as instituições conscienciocêntricas que trabalham cada uma com sua especialidade dentro da conscienciologia. Então, a gente tem a ACIP, que a gente trabalha dentro da ACIP, que é a Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial, que trabalha mais especificamente com a questão do parapsiquismo. O nosso Mater Pensene é o parapsiquismo interassistencial. Então, lá dentro da CIB a gente trabalha isso tudo. E mais especificamente, dentro da CIB a gente tem tanto os cursos como um atendimento que a gente faz ao público de forma gratuita. E mais especificamente, dentro da CIB a gente tem um curso da precocidade parapsíquica, né? Que é esse curso que a gente vai dar aí... No dia 22 e 23 de março desse ano. E já para poder falar, quem quiser interessado, o telefone para contato é 45 DDD 2102 1421. Mas, professora Carla, me fale mais um pouco sobre essa condição em que os pais bloqueiam o parapsiquismo da criança para ficarem mais tranquilos com aquelas manifestações, para aquilo não aparecer mais. E o que isso resulta na adultidade? A criança vem com parapsiquismo, tudo aflorada, ela tem uma série de manifestações, os pais ficam assustados e fazem o bloqueio do parapsiquismo. Quais as consequências disso a longo prazo ou a médio prazo? No início da nossa conversa a gente estava até dizendo, né, que a melhor época para desenvolver o parapsiquismo é na infância, mas que se desenvolve a qualquer época, qualquer fase da vida da pessoa. Por quê? Exatamente por causa desses bloqueios que vão acontecendo durante a vida. E quando a pessoa já está numa fase adulta, ela fica um pouco mais consciente
e aí ela tenta desenvolver esse parapsiquismo. O que acontece? Imagina uma criança em que ela está trazendo informações não só a respeito delas, mas a respeito das pessoas que estão ali no entorno delas. E às vezes ela traz informações sobre o pai, às vezes ela não traz informação do passado, às vezes ela está trazendo informação da vida atual. Ela está denunciando coisas do pai, ou da mãe, ou do irmão, ou da professora. Então, isso daí, às vezes, por uma questão, às vezes, do pai não querer se expor, ou querer esconder alguma coisa, ou a mãe, algum adulto querer esconder, não querer que venha à tona aquela informação que a criança traz de uma forma assim tão tranquila, então ele vai lá e bloqueia aquilo. Não, isso é mentira, isso é falso, você está inventando, você está criando, e aí isso começa a bloquear. Então a gente tem aqueles processos mais crassos de bloqueio de parapsiquismo, né? Como você falou, que a pessoa, às vezes a criança é levada em alguns centros para bloquear o desenvolvimento de parapsiquismo, às vezes tem a própria medicação, que os pais não aguentam trabalhar ou lidar com aquela manifestação e leva, às vezes, um profissional menos avisado e acaba dando medicação para sedar essa criança. Então, tem essa condição, que às vezes é uma dificuldade dos pais em lidarem com esse parapsiquismo. Então, isso daí vai se manifestar num bloqueio. Agora, tem uma outra condição também, que a gente não pode deixar de falar, que é a figura de poder que o pai e a mãe ou alguma outra pessoa exerce sobre essa criança. Então, o que acontece? Às vezes a criança ela tem uma percepção e ela fala dessa percepção. E o adulto, que é uma figura de poder para ela, fala, não, não é, você está mentindo sobre isso. Então, ela fica numa situação em que ou ela acredita na percepção que ela teve, ela confia na percepção que ela teve, ou ela vai confiar na informação que o pai ou a mãe ou quem está ali na representação do poder para ela. Ela abre mão, na maioria das vezes, da percepção dela para ficar com a percepção de quem está ali orientando ela. Então, o que acontece? Ela começa a não ter confiança ou a não ter autoconfiança nas percepções que ela tem. E veja você que isso é uma maneira sutil. Não é uma coisa assim de... Não teve um momento em que a pessoa foi levada a um lugar ou houve um medicamento que marcasse aquela situação. Às vezes às vezes uma fala da pessoa, aquilo ali bloqueia, vinca de tal forma que ela não mais tem confiança naquilo que ela percebe. Então ela passa pela infância e chega até na fase adulta sendo uma parapsíquica insegura. Então ela não sabe, será que é fato isso que eu estou percebendo? Será que não é? Então isso daí a princípio pode até funcionar como um bloqueio parapsíquico e uma manifestação a menor desta consciência, né? E como superar isso? Então, vamos trabalhar com isso tudo aí, a gente pode estar trabalhando no curso, mas o mais importante que eu vejo é a gente dar um foco, não só superar, mas dar um foco a esse parapsiquismo que está sendo desenvolvido. Então, à medida que a gente vai fazer esse parapsiquismo para a interassistência, ajudar o outro, para que a assistência ela não quer de uma mão só, né? Então, ela é de uma mão dupla. A gente assiste e é assistido o tempo todo. Então, quando a gente dá o foco do parapsiquismo para a interassistência, isso daí a gente vai ter um grande ganho. E a superação disso tudo é a gente trabalhar com esses traumas, trabalhar com aquele registro que marcou, que bloqueou o parapsiquismo, que está nos dificultando. E esse bloqueio, como eu falei, ele pode ser dessa vida, como ele pode ser de uma outra vida, né? E aí a gente trabalhando com tudo isso daí, tentando resolver esses nogórdios que existem, e a pessoa estando disposta nas reconciliações, aí mais pelo caminho da interassistência, a gente consegue aí superar isso tudo. Muito bom. E vamos voltar à questão, por exemplo, da infância. Há muitos aspectos que os pais trazem a questão do terror noturno da criança. Como é que você poderia explicar ou dar a hipótese do que você entende por terror noturno? Então, a criança ela pode estar tendo acesso a outras consciências que são que a gente chama de consciências, as consciências extrafísicas, né?
A gente, quando dessoma, tem o descarte desse corpo, né? Então, assim, a consciência, ela não morre, a gente só tem o descarte desse corpo, e aí a gente passa por uma outra condição que a gente vai se manifestar com outros veículos que não o corpo físico. E há muitas vezes essas consciências, né, que não estão fazendo uso do seu corpo físico, elas podem estar habitando o quarto de uma criança durante um período da noite. E aí essa criança, ela pode estar vendo essas consciências, ela pode estar se conectando, podem ser consciências em que ela teve relações no passado que não foram das melhores relações. Então essas consciências podem estar vindo atormentar essa criança. E a criança então pode estar tendo essas manifestações, como o terror noturno, como a condição do bruxismo, né? A condição às vezes de não querer ficar sozinha no quarto. Então, isso daí, uma das condições que a gente vê, uma das explicações que a gente vê, são as companhias extrafísicas que chegam para, de alguma maneira, se manifestar para essa criança, principalmente no período da noite, em que a criança está sozinha, às vezes, e tudo mais. Essas companhias poderiam ser, vamos colocar assim, entre aspas, os assediadores dos pais? Pode. Uma das maneiras de desestabilizar uma família, né, tanto pode ser os assediadores dos pais agredindo diretamente a eles, como eles vão pegar pelo lado mais frágil. Então, às vezes, o lado mais frágil de uma família é a criança. Né? A gente tem, vamos colocar aí que não é regra geral, nós temos crianças que estão extremamente maduras, avançadas, numa condição assim, diferenciada, em que elas conseguem resolver tudo e às vezes até são mais maduras do que os próprios pais. Mas a gente está falando de uma condição que é o que mais comum, que é o mais frequente, que é a condição assim, a criança apresentar uma fragilidade até por uma questão biológica, onde quem quer agredir o pai ou a mãe, né, agredir os pais, agride a criança, desestabiliza aquela estrutura toda, vai colocar esses pais ocupando maior parte do seu tempo, seu espaço mental com aquela criança e acaba desestabilizando também os pais. Né? Então, pode acontecer sim. Isso só obriga os pais a ter uma maior compreensão desse parapsiquismo e, acima de tudo, se preservarem perante essas intrusões energéticas. Se quiserem cuidar bem dos filhos. Se quiser cuidar bem dos filhos, né? E entender, assim, a questão da responsabilidade de cada um dentro desse processo, né? Eu vejo como não existe o culpado, nós estamos todos num processo de evolução. Então, ora nós somos vítimas, ora nós somos algozes uns dos outros. E o que a gente precisa? A partir do entendimento desse ciclo evolutivo, a gente romper esse ciclo aí, a gente acabar com essa condição de uma hora vem como vítima, outra hora vem como algoz. Então, a hora que a gente entende isso tudo, que a gente rompe essa condição, aí a gente consegue caminhar mais dentro do processo evolutivo. Ou seja, quanto mais conhecimento sobre parapsiquismo, sobre domínio de energia, sobre fazer uma limpeza energética da própria casa, da própria pessoa, isso vai favorecer uma criação mais adequada para esse filho que está chegando, para essa consciência que está chegando a essa dimensão. Tem uma condição, que a condição é uma técnica, né, que até o professor Valdo trouxe para a gente, ensinou e está divulgada já tem publicado, que é a técnica do estado vibracional. Né, que é um exercício muito prático de fazer, muito simples de fazer, que à medida que a gente vai aplicando essa técnica em nós mesmos, nós vamos criando uma condição de homeostase no nosso entorno. Isso pode ser ampliado para o ambiente da casa, não só com estado vibracional, mas a gente também tem outras técnicas de limpeza energética do ambiente. E podemos estar trabalhando também com as outras pessoas, diretamente com a pessoa da família, né? Então a gente tem o arco voltaico, que também a gente... Os pais podem fazer o arco voltaico na família? Pode fazer arco voltaico no filho, na mãe, na esposa, em quem quiser, que tiver interesse de fazer. E é uma coisa interessante, porque não precisa de ser assim, tão ostensivo o arco voltaico. Você pode pedir à pessoa uma ajuda. Será que você me ajuda? Eu poderia fazer um arco voltaico em você e você me dá um feedback? Então, todas essas coisas podem ser feitas. Não existe, professor Mário, um tabu
Com relação, assim, não há necessidade de existir um tabu, um ritual para que se trabalhe com a energia. A gente está trabalhando com as energias o tempo todo, a gente está trocando energias o tempo todo uns com os outros. Então, por que não trabalhar com as energias de uma forma mais tranquila, sem precisar de tantas... Agora eu vou trabalhar com tanta metodologia, né? Agora eu trabalho com energia, agora para tudo. Não, é o tempo todo, é um contínuo, e vamos trabalhar e assistir uns aos outros, que eu acho que aí é o melhor caminho para todo mundo. Ok. Carla, me fale então, para a gente encerrar o nosso programa aqui, me fale do curso e dê as orientações para quem quiser participar desse curso. Então, o curso Precocidade Parapsíquica, ele vai acontecer nos dias 22 e 23 de março, agora desse ano, aqui na CIP, né, em Foz do Iguaçu. Vocês podem acessar informações no telefone 45 2102 1421 para saber inscrição e tudo mais, como fazer. E o curso, são 2 dias de curso, manhã e tarde. A gente tem um intervalo aí para almoço, quem quiser assistir as atividades do CAEC, né, tertúlia e tudo mais, podem assistir. E nós vamos estar trabalhando e aguardando vocês aí para a gente poder trocar informações, né? Obrigado, professora Carla. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e até a próxima. E até o próximo programa.